Eu e minha irmã sempre ouvimos que éramos iguais. Mesmo rosto oval, cabelos castanhos, olhos grandes e escuros, como se fossemos cópias uma da outra. Mas por dentro, éramos dois mundos distintos. Eu sempre fui mais silenciosa, daquelas que prefere ouvir antes de falar. Amava ler, observar as pessoas, guardar segredos no coração. Já minha irmã, a Luísa, era o furacão da casa. Ria alto, falava o que pensava, encantava quem passava. Tinha aquele brilho natural, sabe? O tipo de pessoa que, quando entra em um ambiente, faz todos virarem o rosto. Desde pequenas, fomos comparadas por tudo. Ela é a mais bonita. Mas essa aqui é mais inteligente. Nossa, como a Luísa é divertida. E a outra, é tão quietinha, né? Essas frases ficavam gravadas, mesmo que ditas sem maldade. E com o tempo, cresceram dentro de mim como espinhos silenciosos. Eu aprendi a amar com cuidado, a esconder sentimentos para não ser ferida. Luísa, não. Ela amava com força, e também machucava com a mesma intensidade. A vida seguia assim, cada uma no seu canto, mesmo debaixo do mesmo teto. Até o dia em que conheci Caio. Foi na faculdade. Ele estava sentado na segunda fileira, mexendo nervosamente no caderno enquanto o professor explicava alguma coisa de economia. Não lembro exatamente como começou, mas lembro da sensação. Foi como se minha alma tivesse reconhecido algo antes mesmo do meu corpo reagir. Nos tornamos amigos. Conversávamos sobre livros, filmes antigos, música brasileira dos anos 80. Caio tinha um jeito calmo, que me deixava confortável, como se eu pudesse respirar perto dele. Aos poucos, aquilo virou algo mais. Eu sabia. Nos olhares demorados, nos silêncios cheios de significado, nos toques que pareciam acidentais, mas não eram. Eu nunca tinha me apaixonado assim. Mas o destino, ou talvez o velho ciclo de comparação, decidiu colocar Luísa no meio. Ela apareceu em um churrasco da turma, a convite de uma amiga em comum. Lembro exatamente da roupa dela. Vestido curto, salto alto, cabelos soltos e um sorriso que preenchia o ambiente. Caio ficou encantado. Era visível. E ali, pela primeira vez, senti que meu amor podia não ser o suficiente. Porque eu era a sombra. E Luísa, a estrela. Naquele momento, tudo começou a mudar. Eu só não sabia que, no final, não seria apenas o amor em jogo, mas também a verdade, a dor e a vingança. Conheci o Caio no meu segundo semestre da faculdade. Ele chegou transferido de outra instituição, um pouco tímido, um pouco perdido, e exatamente do jeito que eu sempre imaginei que o amor da minha vida seria. A primeira conversa foi no refeitório, por acaso, ou talvez não. Ele estava lendo um livro do Fernando Sabino, e eu não resisti em comentar. Em minutos, já estávamos falando sobre autores nacionais, café forte e as saudades que sentimos de coisas que nunca vivemos. Com Caio, tudo fluía. Ele escutava de verdade, olhava nos olhos, sorria com sinceridade. Pela primeira vez, senti que alguém via além da superfície que todos julgavam certinha demais ou boa moça demais. Nosso laço cresceu rápido, natural. Começamos a dividir lanches, risos, segredos. Eu sentia que o mundo desacelerava quando ele estava por perto. Havia carinho nas palavras dele, cuidado nos gestos, uma ternura que me desmontava. Nunca falamos abertamente sobre sentimentos, mas sabíamos. Nos olhares demorados. Nos silêncios confortáveis. Na forma como ele me tocava o ombro e sorria como se dissesse: eu estou aqui. Foi durante uma dessas tardes tranquilas que Luísa apareceu. Ela surgiu como quem não quer nada. Disse que estava entediada e resolveu me acompanhar até o campus. Eu, sem maldade, a apresentei a Caio. Os dois trocaram um oi e pronto. Bastou isso. Nos dias seguintes, ela começou a aparecer mais vezes. Trazia lanches para mim. E para ele. Perguntava sobre as matérias, ria das piadas dele, tocava no braço dele quando falava, como quem não percebe o próprio charme. Mas eu sabia. Eu conheço minha irmã melhor do que ninguém. No começo, tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Mas não era. Ela estava interessada, e ele parecia gostar da atenção. Eu me sentia pequena, invisível. Mas o pior não era o ciúme.
Era a sensação de que, de novo, eu seria deixada de lado. Tive vontade de lutar, de mostrar que fui eu quem esteve lá desde o início. Mas não consegui. Porque competir com Luísa sempre foi uma batalha que eu perdia antes mesmo de começar. E Caio? Ele continuava sendo gentil comigo, mas havia algo no olhar dele que começava a mudar. E no meu coração, algo começava a quebrar. Foi ali, naquele início confuso, que a história de amor virou dúvida. E a dúvida, aos poucos, começou a fermentar em algo mais perigoso. Mágoa. No início, tentei não me importar. Me dizia que Caio sabia quem eu era. Que ele via em mim o que ninguém mais via. Mas as ações da Luísa começaram a tomar um rumo estranho. Ela sempre teve esse talento natural de conquistar. Mas com Caio, começou a usar esse talento de maneira diferente. Sutil. Fria. Calculada. Começou com convites inocentes. Vamos tomar um café com a gente? Dizia olhando para mim, mas já puxando Caio pelo braço. Depois vieram os comentários que me faziam parecer distante. A minha irmã é meio fechada, né? Mas ela é legal, juro. Ou, Caio, você devia me ver cuidando dela quando ela chora por qualquer coisa. Parece uma criança. Ela fazia parecer brincadeira, mas eu sabia. Eram pequenas agulhadas envenenadas. Mentirinhas disfarçadas de carinho. Charme disfarçado de espontaneidade. Um dia, fiquei doente. Gripe forte. Cama o dia inteiro. Ela sabia que eu estava mal, mas mesmo assim saiu para respirar e voltou com uma sacola de doces. Ah, Caio que escolheu, achei que fosse animar você. Mas eu sabia que tinham saído juntos. Sozinhos. A gota começou a encher o copo devagar. Outras vezes, ela dizia que eu estava ocupada quando eu não estava. Desmarcava programas em grupo e saía apenas com ele. Se fazia de vítima quando eu a confrontava. Você está com ciúme de mim agora? Que feio, irmã. Caio, por sua vez, parecia dividido. Às vezes estava próximo de mim, doce, gentil. Noutras, distante, confuso. Eu via nos olhos dele um embaraço silencioso, como se ele não soubesse para onde ir sem ferir alguém. Mas a verdade é que ele não fazia nada. Não afastava Luísa. E isso doía mais do que qualquer palavra. Até que um dia, eu vi. Voltei mais cedo da aula, cansada, com a intenção de dormir. Mas ao entrar na sala da nossa casa, parei na porta. Eles estavam no sofá. Luísa estava com a cabeça encostada no ombro dele. Ele estava passando a mão nos cabelos dela. E eles riam. Não era um beijo. Não era uma cena explícita. Mas era íntimo. Era o tipo de carinho que eu sonhei tantas noites em receber. Naquele momento, meu corpo inteiro gelou. Não fiz barulho. Não entrei. Apenas fechei a porta devagar, desci as escadas em silêncio. E chorei até o ar faltar. Ali, percebi, não era mais só sobre amor. Era sobre traição. E pior, era sobre ser traída por quem nasceu ao meu lado. E naquele choro, entre dor e incredulidade, algo dentro de mim começou a se transformar. Porque a menina que sempre calava, começava, enfim, a despertar. Algo mudou em mim. Não foi do dia para a noite. Foi como uma cicatriz que deixa de doer, mas nunca desaparece. Depois que vi Caio e Luísa juntos no sofá, não chorei mais. Só observei. A dor deu lugar ao silêncio. E do silêncio, nasceu algo mais forte. Clareza. Passei a enxergar o que antes eu não queria ver. Luísa não queria apenas Caio. Ela queria vencer. Era uma disputa invisível, disfarçada de sorrisos de irmã. E eu, por muito tempo, me recusei a jogar. Mas agora, eu estava dentro. Só que no meu jogo, não haveria mentiras. Nem máscaras. Eu usaria a única coisa que ela nunca teve. A verdade. Comecei a prestar atenção. A cada conversa, a cada deslize. E foi aí que as peças começaram a cair. Descobri que, enquanto namorava Caio, Luísa ainda trocava mensagens com o ex. Vi prints no computador dela, mensagens apagadas no celular que recuperei no histórico do backup automático. Uma foto, inclusive, os mostrava juntos num bar, datada de 2 semanas atrás. Ela mentia. Para todos. Para ele. Para mim. Para ela mesma.
Caio era só mais um troféu na prateleira dela. Eu pensei em contar tudo de uma vez. Chegar até ele com prints, provas, tudo. Mas não seria assim. Não queria que ele me escolhesse por raiva. Queria que ele enxergasse sozinho quem estava ao lado dele. E quem esteve, mesmo no silêncio, de verdade. Montei meu plano. Simples. Silencioso. Comecei a reacender a amizade com Caio. Devagar. Com palavras sinceras. Olhares que não pediam nada. Fui sendo eu mesma. A que ria com ele nos intervalos. A que ouvia. A que amava sem precisar provar. E também comecei a dar corda para Luísa. Incentivei ela a sair mais, a encontrar amigas, a curtir a liberdade que tanto valorizava. Sabia que, uma hora ou outra, ela tropeçaria no próprio jogo. E tropeçou. Uma noite, Caio me ligou. A voz trêmula. Você sabia que a Luísa, que ela estava saindo com outro cara? Fingi surpresa. Mas minha voz saiu firme. Você quer mesmo que eu responda essa pergunta? Ou já sabe a resposta? Silêncio. Naquele momento, o castelo desmoronou. Mas eu não celebrei. Não era uma vitória. Era só justiça. Caio ficou dias sem falar com ninguém. Depois, veio até mim. Disse que se sentia um idiota. Que no fundo sempre soube, mas não quis enxergar. E que comigo, mesmo no silêncio, se sentia visto. Eu apenas sorri. Eu nunca quis competir. Só queria que você soubesse quem eu sou. Ele segurou minha mão. E naquele gesto simples, percebi. Eu não precisava vencê-la. Porque amor de verdade nunca foi uma corrida. Quando Caio me ligou naquela tarde, percebi pelo tom da voz que ele já sabia. Não tudo, mas o suficiente para que o mundo dele estivesse desmoronando. Eu posso te ver hoje? Ele perguntou. Nos encontramos no mesmo banco da praça onde nos conhecemos. Ele estava diferente. Menos sorridente, mais atento. Como se, finalmente, enxergasse com os próprios olhos. Sem o véu da ilusão. Ela me mentiu. Ele começou. Mais de uma vez. E eu me deixei enganar. Assenti com a cabeça. Sem pressa. Você não foi o único, respondi. E então, ele me olhou de verdade. Pela primeira vez em meses, aquele olhar encontrou o meu. Me diz. Quanto tempo você soube? Respirei fundo. Desde o começo. Eu vi as mensagens. Os encontros escondidos. Os joguinhos. Por que não me contou antes? Porque eu não queria ganhar assim. Não queria você por pena, nem por raiva. Queria que você enxergasse sozinho. Ele ficou em silêncio. Um silêncio longo, amargo. Depois de alguns minutos, ele falou. E agora? O que você quer? Essa era a pergunta que eu mesma tinha ensaiado responder por semanas. Mas a verdade é que algo tinha mudado em mim. A dor, o silêncio, a decepção, tudo isso me transformou. Agora, eu quero paz, Caio. Só isso. Ele pareceu surpreso. Você não quer tentar de novo? Balancei a cabeça. Eu te amei. Muito. Mas ver você escolhê-la tantas vezes me ensinou uma coisa. Eu nunca deveria ter aceitado competir por algo que deveria ser natural. O que eu tinha para te dar, dei. Mas hoje, eu dou para mim. Antes que ele respondesse, ouvimos uma voz conhecida vindo ao longe, gritando. Você tá mesmo com ela? De novo. Luísa. Chegou descomposta, olhos arregalados, celular na mão. Você foi ver ela antes de falar comigo? Caio se levantou, tenso. Luísa, para com isso. A gente acabou. Você ainda acredita nas mentiras dela? Ela me apontava como uma criminosa. Mas os olhos de Caio não balançaram. Chega, Luísa. Eu acreditei demais em você. E agora, tô tentando me reencontrar. Sozinho. Ela chorava. Gritava. Tentava desmentir tudo. Mas Caio apenas se afastou. E eu também. Naquela noite, não houve beijo, nem abraço, nem promessa. Houve encerramento. Caio se afastou de nós duas. Por semanas. Talvez por meses. Sumiu das redes sociais. Pediu licença do trabalho. E eu?
Eu continuei minha vida. Sem expectativas. Sem esperar por volta. Mas com algo que eu nunca tive antes. Respeito por mim mesma. A verdade veio à tona. E por mais dolorosa que fosse, ela finalmente libertou todos nós. De uma mentira que já durava tempo demais. Depois de tudo, a vida seguiu. Eu comecei terapia. No início, não queria falar. Achava que já tinha entendido tudo sozinha. Mas, com o tempo, fui percebendo quanto escondi minhas dores atrás de força. O quanto engoli mágoas por medo de parecer fraca. O quanto amar, às vezes, significa saber ir embora. Voltei a escrever. Retomei antigos cadernos. Sonhos esquecidos. Abri uma conta anônima e publiquei textos sobre o que vivi. E, para minha surpresa, outras mulheres se identificavam. A dor, quando dividida, virava ponte. Um dia, semanas depois do último encontro com Caio, recebi uma carta. Sim, uma carta. Escrita à mão. A caligrafia dele era inconfundível. Demorei para escrever porque precisei sentir tudo antes de dizer qualquer coisa. Eu te amei desde o primeiro dia, mas não soube perceber o amor que você me oferecia em silêncio. Me deixei levar por palavras fáceis, sorrisos rápidos, e ignorei sinais que estavam na minha frente o tempo todo. Hoje eu entendo. Você não perdeu. Eu é que não soube te escolher direito. Não te escrevo esperando resposta. Só precisava te dizer que agora eu vejo. E que, se um dia houver chance, eu gostaria de recomeçar. Mas só se for leve. Só se for verdadeiro. Com carinho. Caio. Terminei a leitura com o coração batendo acelerado. Não chorei. Só fiquei em silêncio, sentindo. Eu poderia ignorar. Poderia jogar fora. Poderia me proteger. Mais uma vez. Mas escolhi não fugir. Respondi 2 dias depois. Não com uma carta. Mas com um e-mail simples, direto. Obrigada pela carta. Eu também errei. Me calei demais. Senti demais sozinha. Cresci com tudo isso. Se um dia quis você por impulso, hoje só te aceitaria se houver espaço para a verdade. Sem máscaras, sem competição. Podemos conversar. Com calma. Mas não volto a ser metade de mim para caber em alguém. Marcamos um café. Nos encontramos como 2 adultos marcados pelo tempo, e não mais como 2 jovens confusos entre amores e vaidades. Falamos por horas. Sem cobranças. Sem promessas. E pela primeira vez, senti que, sim, o amor pode voltar. Mas só quando a gente aprende a se amar primeiro. Não sei se será para sempre. Mas sei que, desta vez, começou do lugar certo. E se um dia acabar, que seja com verdade, não com jogos. Porque quem realmente ama, liberta. Hoje, olhando para trás, vejo tudo com outros olhos. Não foi sobre ele. Nem sobre ela. Foi sobre mim. Durante muito tempo, achei que o amor fosse uma espécie de troféu. Algo que se conquista, que se disputa. Como se o coração de alguém pudesse ser uma medalha para quem se esforça mais, ou finge melhor. Mas aprendi, da forma mais difícil, que o amor verdadeiro não se grita. Não se arranca à força. Não se disputa. Amor de verdade, se constrói. No começo, achei que estava lutando contra minha irmã, que precisava provar que era melhor, mais digna, mais merecedora. Mas essa batalha era só uma cortina de fumaça. A única luta real era comigo mesma, com meus medos, minhas inseguranças, minha necessidade silenciosa de ser vista e aceita. Quando parei de tentar vencer os outros, comecei, pela primeira vez, a vencer a mim mesma. Minha irmã seguiu seu caminho. Não nos falamos com frequência. Mas não carrego mais rancor. Ela foi quem ela sabia ser, com as ferramentas que tinha. Assim como eu fui. E assim como eu mudei, talvez ela também mude um dia. Caio está ao meu lado. Mas diferente. Hoje somos 2 adultos. Curados. Sem dependência, sem promessas vazias, sem aquela urgência desesperada de dar certo. Nos olhamos com verdade. Nos ouvimos com calma. E acima de tudo, escolhemos estar juntos, não por carência, mas por conexão. Ainda temos dias difíceis. Claro. Mas agora sei que amar não é acertar sempre. É cuidar. É sustentar. É ficar quando é mais fácil fugir.
Ir embora quando é preciso preservar a si mesmo. Se eu pudesse deixar algo para quem lê minha história, seria isso. Não confunda disputa com amor. Não aceite migalhas por medo de ficar só. E nunca, jamais, se diminua para caber no mundo de alguém. O amor verdadeiro não precisa vencer. Ele simplesmente permanece.